Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você fica muito bem informado com as notícias dessa tarde de quinta-feira. E a inflação medida pelo IPCA 15 desacelerou no mês de março, mas de acordo com o IBGE, os preços dos alimentos ainda pressionam. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo desacelerou na prévia de março para 0,64%, após marcar 1,23% em fevereiro. Segundo o IBGE, o avanço foi puxado principalmente pela continuidade do aumento nos preços dos alimentos, além dos combustíveis, que também ficaram mais caros. Os grupos de alimentação e transportes, que foram os principais vilões na prévia, respondem por 2/3 da composição do indicador. A maior alta percentual, de 1,09%, veio da alimentação, com a alta no preço dos ovos de 19,44%. Os transportes tiveram a segunda maior alta, com 0,92%, e esse avanço foi puxado, sobretudo, pela alta de 1,88% nos combustíveis. Vamos agora às notícias internacionais. O cineasta palestino e vencedor do Oscar pelo documentário Sem Chão, Hamdan Balal, relembra os acontecimentos da noite em que foi preso pela polícia israelense após ser brutalmente atacado por colonos na cidade de Sucia, que fica no sul da Cisjordânia ocupada. Vamos ver. O cineasta palestino Hamdan Balal, co-diretor do documentário vencedor do Oscar Sem Chão, afirmou nesta quarta-feira que sofreu uma agressão brutal por parte de colonos israelenses pelo prêmio que recebeu. Ele concedeu uma entrevista à AFP na cidade de Súzia, sul da Cisjordânia, onde chegou a ser detido pela polícia israelense por supostamente atirar pedras durante um violento confronto entre israelenses e palestinos. Os soldados começaram a gritar comigo e apontar suas armas para mim. Em um instante, o colono veio atrás de mim e me atingiu com um punho na nuca. A força do golpe me fez cair no chão. Eu estava documentando com meu telefone e ele também caiu. O colono continuou a me espancar brutalmente, enquanto o soldado me ameaçava. Balal é um dos realizadores do documentário Sem Chão, premiado com um Oscar no início de março e que trata da colonização israelense na Cisjordânia, vista por aqueles que a sofrem. O ataque que sofri com tanta brutalidade me fez sentir que foi porque ganhei o Oscar. O que me convenceu disso foi quando fui detido na base militar israelense. Eu podia ouvir a mudança de turnos entre os soldados, e cada soldado que trabalhava em um novo turno mencionava meu nome junto com a palavra Oscar, antes de continuar em hebraico. Embora eu não conseguisse entender tudo o que eles diziam, reconheci claramente meu nome e a palavra Oscar, pois essas palavras não mudam em hebraico. Ativistas do grupo anti-ocupação Centro para a Não Violência Judaica declararam ter sido testemunhas na segunda-feira da violência em Súzia. Segundo ONGs de defesa dos direitos humanos, os ataques de colonos israelenses na Cisjordânia aumentaram consideravelmente desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas na faixa de Gaza, em outubro de 2023. A Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, abriga cerca de 3 milhões de palestinos, assim como quase 500 mil israelenses que vivem em assentamentos considerados ilegais pelo direito internacional. E o presidente da França, Emmanuel Macron, acusou a Rússia de continuar mostrando vontade de guerra e instou Moscou a aceitar o cessar-fogo de 30 dias oferecido pela Ucrânia sem condições. As declarações foram feitas durante uma visita do colega ucraniano Volodymyr Zelensky, que nesta quinta-feira vai participar de uma cúpula com os aliados de Kiev. O presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu no Palácio do Eliseu o colega ucraniano Volodymyr Zelensky, um dia antes de uma cúpula em Paris com os aliados de Kiev. Após uma reunião entre as partes, o líder francês acusou a Rússia de continuar mostrando vontade de guerra e instou Moscou a aceitar o cessar-fogo de 30 dias oferecido pela Ucrânia sem condições. À Jeddah, le 11 mars dernier, em Jeddah, em 11 de março, a Ucrânia expressou claramente seu acordo com os Estados Unidos para um cessar-fogo completo, sem pré-condições, por um período de 30 dias, embora seja quem está sendo vítima da agressão. Esperamos o mesmo compromisso da Rússia. Nous attendons le même engagement de la part de la Russie. Ao lado de Zelensky, Macron acrescentou que Paris vai fornecer uma ajuda militar adicional de 2 bilhões de euros, mais de 12 bilhões de reais à Ucrânia. Sobre o plano francês, encabeçado junto ao Reino Unido, de criar uma coalizão de países voluntários em apoio a Kiev, Zelensky disse:
контролювати ситуацію, моніторити ситуацію, проводити спільні. Seu objetivo principal é controlar e monitorar a situação, realizar treinamento conjunto e impedir qualquer tentativa da Rússia de retornar com outra onda de agressão. Quanto às ferramentas que esse contingente terá, no mar, no ar ou no campo de batalha, é muito cedo para dizer. Агресії. Ще яка Macron acrescentou que ainda é muito cedo para discutir o levantamento das sanções impostas a Moscou após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 e explicou que isso vai depender de a Rússia decidir respeitar o direito internacional. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 15 horas eu volto com mais notícias. Até mais!